Bom, hoje nós vamos aí ver se a gente consegue terminar essa parte do conteúdo teórico aí de genética, né? Vamos fazer também alguns modelos de exercício aí no meio, tá? E essa parte de hoje é uma parte muito importante, né? Porque a gente vai falar de grupo sanguíneo e grupo sanguíneo é o assunto preferido, né? Nos últimos anos aí, né? O assunto preferido de cobrança no Enem tem sido o grupo sanguíneo, certo? Apesar de que as questões do Enem, as questões de genética, são questões muito gerais, certo? Mas nos últimos anos eles têm gostado, né, de entrar para esse assunto, não só o grupo sanguíneo, como também um outro que é da aula de hoje, aí, que é a herança ligada ao sexo. Muito bem, então nós vamos abordar esses temas aí, né? Herança intermediária, grupo sanguíneo e gene letal, tá certo? Nessa primeira parte, e depois a parte de herança ligada ao sexo e interação gênica. Bom, então começando aí pela herança intermediária, né? O que a gente chama de herança intermediária é quando não ocorre relação de dominância entre os dois alelos, né? Então você tem aquela situação, azão domina azim, é isso? Azão domina o azim. Então na herança intermediária não existe uma relação de dominância. Então a gente fala que os alelos são codominantes. Alguns autores, gente, fazem a diferença, tá? De herança intermediária e codominância, tá? Alguns autores usam conceitos diferentes. Mas, na prática, é tudo a mesma coisa, certo? Não existe uma relação de dominância. Então, no caso, né, quando você tem a presença simultânea dos dois alelos, né, quer dizer, o indivíduo heterozigoto, né, em vez dele, o heterozigoto apresentar característica de um, né? Então, por exemplo, azão, azim. Azão, azim, o heterozigoto tem a característica do azão, né? O heterozigoto tem a característica do azão. Aqui não. Quando o sujeito tem os dois alelos ao mesmo tempo, o heterozigoto, ele vai manifestar uma outra característica, né? Que aí, no caso, a gente chama de característica intermediária, né? Um caráter intermediário. Então, daí o nome herança intermediária. Então, o exemplo clássico está aí do lado, né? É a cor das flores dessa plantinha aí, chamada maravilha, né? O nome científico dela é Mirabilis yalapa, né? Então, ela pode apresentar flor vermelha, tá? Ela pode apresentar flor branca e ela pode apresentar flor cor-de-rosa, certo? Então, o alelo Bzão, determina a flor branca. Então, se a planta for Bzão, ela vai produzir flor branca. O alelo Bzão linha determina a flor vermelha. Então, se a planta for Bzão linha, ela vai ter flor vermelha, tá? E o heterozigoto, né, é o Bzão linha, então tem uma flor de cor intermediária que é a cor de rosa, certo? Então é isso. O heterozigoto tem uma característica intermediária. Alguns livros vocês vão ver chamando de Bzão determina a flor branca, Vzão, né? Vzão determina a cor vermelha, e o heterozigoto Vzão determina a flor cor-de-rosa. Eu não gosto disso, certo? Não gosto porque, se os genes são alelos, né? O interessante é a gente usar a mesma letra, né? Então, usa Bzão para um alelo, Bzão linha para o outro. Tá? Usar B e V, né? Eu acho que pode dar confusão aí no meio da resolução de exercícios. Tá certo? Então é isso, herança intermediária é isso aí. Tá? É relativamente simples. Né? Então você tem lá um touro preto, né? Cruza ele com uma vaca branca, né? E aí nasce um bezerro que não é preto nem branco, é malhado. Né? Ele é malhado, ele tem cor preta e branca ao mesmo tempo. Então, essa é a ideia de herança intermediária. Certo? Uma planta que dá fruta amarela, você cruza ela com uma planta que dá fruta vermelha, e o descendente aí da fruta alaranjada. Certo? Então, tem alguns exemplos aí desse tipo de herança intermediária. Tá bom? Bom, vamos então ao que nos interessa mais, que é grupo sanguíneo.
Tá? Então, nós vamos falar do grupo sanguíneo do sistema BO, do grupo sanguíneo do sistema RH, e rapidamente eu vou comentar os grupos sanguíneos do sistema MN. Tá? MN, ele não tem muita importância, não. O mais importante é o ABO e o RH. Né? Então, primeiramente, aí o sistema ABO, né, foi descoberto aí pelo Landsteiner e seus colaboradores em 1900, certo? E o que caracteriza o sistema ABO, que também acontece no sistema RH, é a presença de antígenos, que são proteínas, são glicoproteínas, tá? Na membrana dos glóbulos vermelhos, certo? Na membrana dos glóbulos vermelhos, na membrana dos eritrócitos. Tá? Então, são antígenos eritrocitários, antígenos da membrana dos glóbulos vermelhos dos eritrócitos. Tá? E, ao mesmo tempo que tem esses antígenos na membrana dos glóbulos vermelhos, existem também anticorpos. Né? Anticorpos são aqueles capazes de se ligar a esses antígenos que ficam no plasma sanguíneo. Tá? Então, antígenos nos eritrócitos, na membrana dos eritrócitos, na membrana das hemácias, e os antígenos também, e os anticorpos no plasma sanguíneo. Certo? Gente, cuidado com o sinônimo aí embaixo, eu coloquei aí alguns exercícios aí, alguns textos, vão chamar antígeno de aglutinogênio, tá? E anticorpo de aglutinina, mesma coisa. Tá? Aglutinogênio é antígeno, aglutinina é anticorpo, mesma coisa. Então, nesse quadro aí, né, nós temos a situação, as possibilidades em relação aos antígenos e os anticorpos. O sujeito pode ter nas hemácias dele apenas o antígeno A, apenas o antígeno B, os dois antígenos A e B, ou nenhum. Certo? E no plasma sanguíneo, ele não pode ter anticorpo contra os antígenos dele, né? Óbvio. Tá? Ele não pode combater o próprio organismo. Tá? Então, se ele tem um antígeno A, ele não pode ter o anticorpo contra o A, anti-A. Não pode. Mas quem tem o antígeno A tem o anticorpo anti-B. Quem tem o antígeno B tem o anticorpo anti-A. Quem não tem nenhum dos antígenos, aliás, quem tem os dois antígenos, A e B, não tem nenhum dos anticorpos, né? Não tem anti-A nem anti-B. E quem não tem antígeno tem os dois tipos de anticorpos, né? Tanto o anti-A quanto o anti-B. Esses anticorpos, a gente fala que são anticorpos naturais. O que é isso? O que quer dizer isso? Quer dizer que você, se você, por exemplo, se você é do grupo A, você tem anticorpos anti-B, mesmo que nunca tenha entrado em contato com o sangue B ou sangue AB, que é onde tem o antígeno B. Você está entendendo? Então, quem é do grupo A tem um antígeno A, característico do indivíduo, e ele vai ter o anticorpo contra o antígeno B, mesmo sem nunca ter entrado em contato com sangue que tem o antígeno B. Certo? Então, isso a gente chama de anticorpo natural. Tá? Bom, juntando essa informação com esse quadrinho aqui embaixo, então nós temos aí tudo que você precisa saber sobre a estrutura genética, né, do sistema BO. Tá? Existem 3 alelos: Izão A, Izão B e Izinho. 3 alelos para determinar a mesma característica. Então, quando tem mais de 2 alelos para a mesma característica, a gente chama de polialelia. Então, o sistema BO é um caso de polialelia. Tem 3 alelos. Tá? É um caso também de codominância, ou herança intermediária, porque não existe dominância entre Izão A e Izão B. Entre eles não tem dominância.
certo? E é um caso de dominância do isão A e do isão B em relação ao isinho. Em relação ao isinho. O isão A e o isão B, eles dominam o isinho, certo? O isão A e o isão B, eles dominam o isinho. Então, existe uma dominância do isão A e do isão B em relação ao isinho. Tá? Então, é um caso interessante, porque você tem 3 alelos, polialelia, a ausência de dominância entre 2 deles, que são o IA e o IB, e dominância do IA e B em relação ao isinho. Tá? Então, os caras podem cobrar um negócio desse em prova, aí, que é a teoria, né? É a teoria a respeito do sistema. Então, quem é do grupo A é esse primeiro caso aqui, então. Quem é do grupo A tem o antígeno A, na hemácia, tem o anticorpo anti-B no plasma, e a genética dele, ou ele tem os 2 alelos isão A, ou tem o isão A e o isinho. Gente, o isão A é responsável pela produção do antígeno A. O gene isão A é o responsável pela produção do antígeno A. Quem é do grupo B tem o antígeno B, né? O anticorpo anti-A é o segundo aqui, e tem o 2 isão B, o isão B e o isinho. O isão B é responsável pela produção do antígeno B. Se o sujeito tem os 2 antígenos, então ele é do grupo AB. E aí, é claro, ele tem que ter os 2 genes, o isão A e o isão B. Porque o isão A é responsável pela produção do antígeno A e o isão B é responsável pelo antígeno B. E, evidentemente, ele não tem nenhum dos 2 tipos de anticorpos. E quem não tem antígenos, então, em alguns países, aí, principalmente países de língua espanhola, né? Grupo 0, grupo 0, grupo 0. Tá? 0 porque não tem antígeno. O 0, O. Né? 0 ou O. Então, grupo 0 ou grupo O, né? Não tem nenhum dos 2 antígenos, então aí vai ter os 2 anticorpos, o anti-A e o anti-B. E se ele não tem os 2 antígenos, então ele é o quê? Isinho. Né? Isão A é responsável pela produção do antígeno A, isão B é responsável pela produção do antígeno B, e o isinho é irresponsável. Né? O isinho não produz nem o antígeno A, nem o antígeno B. Então, é o grupo O que vai ser isinho. Tá? Na população brasileira, o grupo sanguíneo encontrado com maior frequência é o grupo O. Tá? Em torno de 40% da população brasileira é do grupo O. Tá? Aí você tem mais ou menos 25% do A, 25% do B e uns 10% do AB. Tá certo? Então, é mais um exemplo daquela situação. O mais comum na população brasileira é o grupo O. E olha aí, o grupo O é o recessivo. É isinho. Tá? Tem que quebrar aquele negócio que todo aluno acha que o mais comum é o dominante. Isso não existe. Tá? Não existe essa história, o mais comum é o dominante. Não existe isso, não. No caso aí está um exemplo clássico, né, da população brasileira, população ocidental, melhor dizendo. Tá? O grupo O é mais comum. Tá? Na Ásia, especialmente na China, Japão, se eu não estou enganado, o grupo B é ligeiramente mais comum. Tá? Bom, como é que determina grupo sanguíneo? Existem técnicas mais modernas, tá, para fazer determinação de grupo sanguíneo, certo? Mas, basicamente, as técnicas todas são baseadas nisso aí, certo? Você pega uma lâmina de vidro, né, essas usadas em microscopia, você coloca 2 gotas de sangue da pessoa e pinga em cada uma soro, quer dizer, anticorpos, anti-A e anti-B. Tá? Então, você pinga soro anti-A na primeira gota, soro anti-B na segunda gota. Certo? Bom,
Quando o anticorpo encontra as hemácias, tá? Quando o anticorpo encontra as hemácias, ele vai prender as hemácias umas nas outras, certo? Ele vai prender as hemácias assim, ó, certo? Elas vão prender assim umas nas outras, certo? Fenômeno que a gente chama de aglutinação, tá? Então a gente não enxerga as hemácias a olho nu, né? Isso não precisa de microscópio não, tá, gente? Isso é a olho nu. A gente não consegue enxergar as hemácias a olho nu, mas quando você coloca o anticorpo e o anticorpo encontra o antígeno, ele liga no antígeno de uma hemácia, liga no antígeno da outra hemácia. Lembra que o anticorpo tem aqui a forma de Y? Então, ele pode prender em dois antígenos ao mesmo tempo. Então, ele liga no antígeno de uma hemácia, liga no antígeno da outra hemácia e prende as hemácias juntas. Então, isso a gente chama de aglutinação de hemácias. E aí, na hora que aglutina as hemácias, forma um bolinho de hemácias. E esse bolinho você enxerga a olho nu. Então, é o que você está vendo aqui. Está vendo? Então, esse sangue, esse primeiro indivíduo aqui, o sangue dele só tem um antígeno A. Por que o sangue dele só tem um antígeno A? Porque na hora que eu pinguei o anticorpo anti-A, as hemácias aglutinaram, formaram esses grumos. Tá? Vou colocar aqui. Ó, né? Formaram esses grumos de hemácias. Tá certo? Elas aglutinaram, formaram esses grumos. Tá? Então, esse sujeito só tem um antígeno A. Onde eu pinguei o soro anti-B, não aconteceu nada. A olho nu continua homogêneo. Então, esse sujeito só tem um antígeno A. A aglutinação das hemácias só se deu com o antígeno A. Então, se ele só tem um antígeno A, ele é do grupo A. Tá certo? Nesse outro aqui, ó, só aglutinou no B. Então, ele só tem um antígeno B. Se só aglutinou com um anticorpo anti-B, é porque ele só tem um antígeno B. Então, esse segundo é do grupo B. O terceiro aglutinou nos dois. Uai, então ele tem os dois antígenos. Se aglutinou com os dois anticorpos, é porque tem os dois antígenos. Então, ele é grupo AB. E aqui a aglutinação foi zero. Né? A aglutinação foi zero, não aglutinou. Sinal que ele não tem os antígenos A nem o antígeno B. Então, zero, né? Grupo O. Tá? Assim que é feita a determinação, assim que pode ser feita a determinação dos grupos sanguíneos do sistema BO, certo? E esse mesmo tipo de teste é feito para determinação de RH, tá? Aí usa o soro com anticorpo anti-RH, tá? Determinação do MN, HR, XG, que são outros grupos sanguíneos que existem aí também, outros sistemas de grupos sanguíneos. Tá bom? Então, o teste é feito dessa maneira. Pode ser feito dessa maneira. Só que isso é meio primitivo, tá, gente? Hoje existem equipamentos, né, que fazem esse teste, né, sem haver esse negócio de gotinha, de não sei o que e tal, tá? Existem métodos feitos aí, automatizados. Usa os anticorpos do mesmo jeito, mas são métodos automatizados. Tá bom? Cuidado com isso, tá? Eu chamo atenção para esse slide, porque às vezes, né, em vez de ele falar assim, o sujeito do grupo A casou com uma sujeita do grupo B, ele fala assim, um sujeito, né, cujo exame deu esse resultado, casou-se com uma sujeita cujo exame deu esse resultado, entendeu? Bota os desenhos, ou fala lá, só aglutinou no A, só aglutinou no B. Você está entendendo? Em vez de ele falar, o sujeito A casou com a sujeita B. Tá? Então, já vimos exercícios desse tipo, então vou chamar a atenção de vocês. Bom, uma das coisas que eles mais perguntam sobre o grupo sanguíneo é a transfusão de sangue. Tá certo? Então, é óbvio, né, que a transfusão ideal, esse é o esquema de transfusão para o sistema ABO,
porque se a gente for colocar o RH no meio, então tem mais coisas, né? O ideal é o sujeito receber o sangue exatamente igual ao dele, né? Que é a seta verde. Tá certo? Quem é A deve receber sangue A, quem é O deve receber sangue O, quem é B receber sangue B, e quem é AB receber sangue AB. Tá certo? Isso é o ideal, óbvio. Tá certo? Mas existem as chamadas transfusões de emergência, tá? Que são aquelas transfusões em que você não tem o sangue idêntico ao do indivíduo, mas você tem outro que resolve. Tá? A transfusão de emergência ela pode dar alguns pequenos problemas, certo? Especialmente se o indivíduo é muito alérgico, quer dizer, tem muito problema com anticorpos, ou, né, se o sujeito tem alguns problemas de saúde, como, por exemplo, problemas renais. Tá? Então, evita-se fazer as transfusões de emergência que estão marcadas com a seta vermelha. Certo? Mas são transfusões possíveis. A lógica é o seguinte, tá? A lógica é o seguinte. Quando você pega sangue de uma pessoa tipo A, por exemplo, e vai transfundir para outra pessoa, hoje, atualmente, tá? Atualmente, no passado não, mas hoje, atualmente, já tem uns 30 anos isso aí. A gente não pega o sangue inteiro da pessoa e coloca no receptor. Esse sangue passa por um processamento onde a maioria do plasma é retirada. Tá? Ficam só as hemácias. Então, 90% do plasma é retirado, ficam só as hemácias. Aí você fala assim, mas por que tira o plasma? Porque no plasma tem um monte de substâncias que são úteis para outras necessidades. Certo? Então, vamos supor o seguinte, você vai fazer uma cirurgia, se é do grupo A, você vai fazer uma cirurgia, está previsto você perder muito sangue. Então, eles preparam a bolsa de sangue A lá para doar para você, né? Para transfundir em você. Então, essa bolsa de sangue A praticamente é um mingau de hemácia. Praticamente não tem plasma. Por quê? Porque você vai precisar de hemácia, você não vai precisar de componentes do plasma. E alguns componentes do plasma são úteis para outras situações, como o paciente que sofre de hemofilia, que nós vamos falar hoje ainda, o paciente que sofre de hemofilia, entendeu? Então, eu tiro o plasma, eu separo o plasma para extrair do plasma outras substâncias úteis para outras pessoas. A gente chama isso de hemoderivados. Tá? Hemo com H, de hemácia, sangue. Certo? Então, a gente chama de hemoderivados. Então, quando você vai receber uma transfusão, você vai receber uma papa de hemácias, um mingau de hemácias, que, evidentemente, para você colocar dentro de você, ele tem que ser diluído, né, gente? Você não vai injetar o mingau dentro do seu sangue, vai entupir seus vasos sanguíneos. Então, ele é diluído com soro fisiológico, tá? Água e cloreto de sódio a 0,9%. Então, ele é diluído tal, e aí é acrescentado em você. Bom? Então, atualmente, as transfusões de reposição de sangue são feitas com concentrado de hemácias, que é a papa de hemácias, que chega até 80% de células. E na hora que é colocado, você é diluído com soro fisiológico. Então, por conter pouco plasma, porque é no plasma que estão os anticorpos, tá? No plasma que estão os anticorpos, há pouco risco de reações pelo recebimento de anticorpos anti-A ou anti-B. Por isso, são possíveis as transfusões de emergência indicadas pela linha vermelha. Tá? Então, olha só, o grupo O, certo? Ele não tem antígenos, a hemácia dele não tem antígeno. A hemácia dele não tem antígeno. Então, a hemácia dele nunca é atacada. Tá? Ela não tem antígeno. Então, os anticorpos não podem atacá-la. Então, por isso que eu posso doar o sangue O para todo mundo. Certo?
Ah, mas quem é do grupo A tem anticorpo anti-B. Mas o grupo O não tem antígeno. As hemácias O não têm antígeno, não tem onde ser atacadas. Então, eu posso doar o O para o O, evidentemente, e como as hemácias não têm antígeno, eu posso doar para todo mundo. Então, por isso que ele fala que o O, no sistema ABO, é o doador universal. Da mesma maneira, quem é AB, olha lá, quem é AB não tem anticorpo. Então, ele não ataca hemácia nenhuma. Quem é do grupo AB não tem anticorpo, ele recebe bem qualquer hemácia. Tá certo? Ele não tem anticorpo, então ele pode receber qualquer tipo de hemácia, ele não vai atacá-las. Então você tem que imaginar, eu costumo falar isso, né? Quando você vai falar em transfusão de sangue, você procura falar quem são as hemácias salvadoras, né? As hemácias vão salvar a sua vida. Você está precisando dessas hemácias, você vai receber sangue, você vai receber essas hemácias, elas são as salvadoras de você. Então você não pode atacar essas hemácias, entendeu? Você não pode ter anticorpo contra elas, tá? Então ninguém tem anticorpo contra quem é do grupo O, porque o grupo O não tem antígeno para ser atacado. E o grupo AB não ataca ninguém porque não tem anticorpo para atacar, certo? Mas aí você fala assim, Ramon, mas na hora que eu vou doar o sangue, olha aqui, ó, na hora que eu vou doar o sangue O, no sangue O tem anticorpo anti-A. No sangue O tem anticorpo anti-A. Esse anticorpo anti-A não vai atacar as hemácias A do receptor? Bom, em teoria, sim. Só que eu falei com vocês, o que você transfere para outra pessoa é um concentrado de hemácia. Tem pouquíssimo plasma, então tem pouquíssimos anticorpos. Então, isso ainda vai ser diluído no sangue do receptor, vai causar pouco problema. Mas pode causar problema? Pode. Por isso que a gente prefere as transfusões intragrupo, né, do mesmo grupo sanguíneo, que são as transfusões em verde. Tá? Então, a gente evita essas em vermelho. Por quê? Principalmente se a pessoa tiver problema de excesso de defesa imunológica, né, processo alérgico ou problema renal, isso poderia complicar. Tá? Mas, né, se não tiver, e se não tiver o sangue do tipo igual, né, gente, vai deixar a pessoa morrer, né? Certo? A pessoa é A, você não tem sangue A, ela pode receber sangue O. Agora, reparem aqui que o O só pode receber sangue O. Quem é do grupo O, eu, por exemplo, sou do grupo O, só posso receber sangue O. Agora, isso não é preocupação, porque eu falei com vocês o quê? 40% da população brasileira é grupo O, que é o sangue mais comum. Tá certo? É o sangue mais comum. Tá? Então, não é problema para ninguém. Tá certo? Então, quem é do grupo O, a maioria dos doadores, né, por grupo sanguíneo, o grupo que tem mais doador, é o grupo O também. Certo? Okay? E nunca falta sangue O no hospital, né, gente? No banco de sangue, né? Nunca falta, porque como ele é doador universal, ele é extremamente importante, né? Então, o pessoal lá do banco de sangue, quando algum doador vai lá e é do grupo O, ele é convidado a voltar, a doar sangue mais vezes, tal, porque o sangue dele é importante, né? Porque é doador universal. Tá bom? Bom, 2 exemplos de exercício aqui envolvendo um ABO. Em um casamento, nasceram filhos de todos os grupos sanguíneos do sistema ABO. Qual deve ser o genótipo dos pais? Tá? Gente, muito simples. Sabe por quê? Porque você vai considerar o seguinte: se nasceram filhos de todos os grupos sanguíneos, nasceu filho O. Certo? Se nasceu filho O pai tem que ter Izinho, a mãe tem que ter Izinho. Né? Izinho, grupo O. Ué, então o pai tem que ter Izinho, a mãe tem que ter Izinho. Tem que nascer todos os outros. Então um deles tem que ter o Izão A, o outro tem que ter o Izão B, ué, óbvio. Né? Então o genótipo dos pais aí, ó, é muito fácil de você descobrir. Tá certo? Então um deles vai ser Izão A e Izinho, o outro vai ser Izão B e Izinho. Então, ó, Izão A com Izão B, AB.
Izão A com Izinho A. Izão B com Izinho B. Izinho com Izinho O. Tá certo? Então, é um cruzamento interessante. Cai em prova direto, tá? Porque é esse cruzamento em que você está cruzando heterozigotos e a proporção da descendência é 1 para 1 para 1 para 1. Né? Você tem 25%, um quarto de chance de aparecer qualquer grupo sanguíneo. Tá? Claro que aí não vai ser 3 para 1, né, gente? Isso aí não é genética mendeliana, né? Não tem dominância, né, entre o isão A e o isão B. Determina a probabilidade de um casal AB com O. Esse cruzamento eles gostam muito. Por quê? Porque é o cruzamento que eu tenho certeza do genótipo dos pais. É o único, certo? Se eu falo com você, o indivíduo é A, você não sabe se ele é isão A ou isão A izinho. Se eu falo que ele é B, você não sabe se ele é isão B ou isão B izinho. Mas se eu falo que é AB e O, bom, AB só pode ser IA e B. E O só pode ser izinho. Então, é um cruzamento manjado esse aqui, tá? Então, determina a probabilidade no casamento ABO ter uma filha A. Então, Gislene, ó, fica de olho aí. Ó. Ter uma filha A. Não nasceu ainda. Não nasceu ainda. Então, eu tenho que levar a probabilidade de ser filha. Meio. I do grupo A. Então, I do grupo A, I multiplica a probabilidade de ser A. Correto? São dois eventos. Né? Não nasceu ainda. Então, a probabilidade de ser filha é um evento e a probabilidade de ser grupo A. Tem um I embutido aí no meio. Então, você multiplica. Se fosse ou, você somaria. O I você multiplica. Tá certo? Então, a probabilidade total, tá certo? Probabilidade total. Probabilidade de ser filha, meio. Grupo A, meio. Meio vezes meio, um quarto. Tá certo? Então, aqui, ó, o cruzamento é esse, né? Isão A com Izinho, Isão A com Izinho, grupo A. Tá vendo? Metade aqui, ó, 50% é A. Isão B com Izinho, Isão B com Izinho é B. Tá? Metade é grupo B. Então, a probabilidade de ser filha, é meio. A probabilidade de ser A, meio. Meio vezes meio, um quarto. Esse cruzamento também o pessoal gosta muito, porque além de você saber o genótipo dos pais, com certeza, tem um outro detalhe, né? Tem um outro detalhe embutido aqui. Os pais são de dois grupos, olha, A, B e O. E os filhos são de outros grupos, A e B. Né? Quer dizer, os pais pertencem aos grupos A, B e O, e os filhos pertencem a outros grupos, A e B. Né? Então, é um cruzamento interessante também. Eles gostam muito dele em prova. Tá? Bom, então foi descoberto o sistema ABO em 1900, né? Landsteiner e colaboradores. O pessoal começou a fazer transfusão de sangue, Quando chegou lá perto de 1940, começaram a aparecer uns casos estranhos, sabe? Começou com um caso de uma mulher grávida, depois começou com outros casos, tá? Pessoas que já haviam recebido transfusão certinha, respeitando o ABO, quando recebiam uma transfusão de novo, tinham complicações e às vezes até morriam, certo? Aí o pessoal falou assim, opa, peraí, o ABO está certo, mas tem mais coisa. Tem mais coisa nisso aí. Então, houve um esforço internacional para descobrir o que estava acontecendo, certo? E quem descobriu foi o Landsteiner, com um colaborador dele, com o Wiener, descobrindo o sistema RH. Tá? Então, você vê que o Landsteiner, né, 40 anos no mínimo, né, gente, pesquisando, né? Descobriu o ABO aqui em 1900 e vem descobrir o RH aqui em 1940, certo? Então, o Landsteiner é fera nesse negócio aí. É o cara que, na época, né, que mais entendia de grupo sanguíneo, não foi surpresa nenhuma ele ter descoberto o sistema RH. O sistema RH também se caracteriza pela presença de antígenos nos eritrócitos, nas hemácias, e anticorpos no plasma, mesma coisa. Tá? O antígeno, no caso, é chamado antígeno RH ou fator RH. Ele foi descoberto do sangue de macacos rezos
Tá? Rhesus é o nome do gênero, né, dos macacos, daí veio o R e o H. Aliás, esses macacos já teve uma mudança na nomenclatura deles, eles não pertencem mais ao gênero Rhesus, mas na época era, né? Então ficou RH. E depois, esse antígeno que foi descoberto no sangue de macaco, ele foi encontrado em 85% das pessoas que foram testadas. Então, 85% das pessoas têm no sangue o antígeno igual do macaco rhesus, igual ou muito parecido, né, com o antígeno do sangue do macaco rhesus. Então, essas pessoas foram chamadas de quê? Rhesus positivo, RH positivo. Tá? Tem o mesmo antígeno que o macaco rhesus tem. E as que não possuem o fator RH, né, os 15% que não possuem o fator RH, são chamados, então, de RH negativo. Tá? Então, é isso. Existem dois grupos, dois fenótipos. Né? Gente, grupo é fenótipo. Tá? RH positivo e RH negativo. Quem é RH positivo tem o antígeno RH, ou fator RH, que é essa glicoproteína também na membrana de hemácias. E, evidentemente, não tem anticorpo contra o fator RH. E quem é RH negativo não tem o antígeno e pode ter anticorpo. Atenção, atenção. Pode ter anticorpo. Olha esse asterisco aqui, ó. Lê aqui embaixo. Indivíduo RH negativo só apresentam os anticorpos anti-RH se entrar em contato com sangue RH positivo, por exemplo, numa transfusão errada. Tá? Ah, tinha uma gota de sangue no chão, encostei nela. Não, não é isso não, senhor. Tá? Entrar em contato, por exemplo, com a transfusão errada, ou durante a gravidez, que nós vamos ver lá para frente. Certo? Então, esse anticorpo anti-RH não é natural. Não é natural. Espera aí, volta aqui atrás. Eu falei com vocês que quem é do grupo A naturalmente tem um anticorpo anti-B, mesmo que nunca tenha tido contato com sangue B. Então, isso é natural. Tá? Agora, o RH, não. O anticorpo anti-RH só é fabricado pelo organismo e demora, inclusive, tá? Um prazo maior, aí, 2, 3 meses para produzir esse anticorpo, quando você entra em contato com o sangue RH positivo. Tá? E a genética é muito fácil. Né? O errão determina RH positivo, então errão ou errão rim, o indivíduo é RH positivo, e o rim determina RH negativo, gene recessivo. Então, quem é RH negativo é rim. Beleza? Certinho? Então, a genética é bem mais fácil. Né? Bem mais fácil. A determinação também é feita desse teste, pinga o soro anti-RH, se aglutinar, então é RH positivo, se não aglutinar, é RH negativo, certo? Aí é uma gota de sangue só, basta uma gota de sangue só. Tá? Bom, esse desenho aqui, gente, é só desencargo de consciência, tá? Eu tinha até um outro desenho, eu estava enjoado do outro desenho, eu arrumei esse aqui, tá certo? O outro eu ponho num exercício depois aí, né? Porque depois vai que aparece em prova, aparece o outro. Eu boto no exercício aí para vocês praticarem. Então, a descoberta do sistema RH, o experimento Landstein, ele pegou sangue do macaco rhesus, tá? Ele pegou sangue do macaco rhesus e injetou em coelho, cobaia de laboratório. Então, no sangue do macaco tem antígeno de macaco, né? Tem proteínas típicas do macaco, certo? Ele injetou esse sangue no coelho. Aí o coelho produz anticorpos, não é isso? O coelho produz anticorpos. Depois de algumas semanas, tirou o sangue do coelho e preparou um soro, que a parte de cima é o soro, centrifugou, né? Células embaixo, soro em cima, né? Então, tirou o soro contendo anticorpos contra o macaco rhesus, contendo anticorpos contra o sangue do macaco rhesus. Certo? Produziu o soro anti-RH, algumas pessoas chamam também de soro anti-D. Tá? Então, pegou esse soro anti-RH, o que eu fiz? Aí, ó, pingou em 2 gotas de sangue. Gota de sangue de uma pessoa, gota de sangue de outra pessoa. Então, aqui ficou homogêneo, aqui forma grãos. Está muito pequenininho os grãos, aqui está difícil de ver, mas aqui forma grãos.
certo? Então, se forma grãos, tem aglutinação. Então, 85% do sangue das pessoas, né, apresentou aglutinação. Então, teste in vitro, né, em laboratório. Tá certo? 85% das pessoas têm o RH positivo, são pessoas RH positivo, 85%, e 15%, né, não tem, tá? Não aglutina, o sangue fica homogêneo lá. Então, são os RH negativos. Agora, esquema de transfusão. Quem é RH negativo só pode receber sangue RH negativo. Senão, ele vai produzir anticorpos anti-RH. Né? Quem é RH negativo, se receber sangue RH positivo, vai produzir anticorpos anti-RH. Quer dizer, para ele, no momento, não vai ter problema nenhum, não, mas se ele receber uma outra transfusão no futuro de sangue RH positivo, aí vai dar problema. Agora, quem é RH positivo, tanto faz. Pode receber sangue positivo ou negativo. Tá? Não tem problema quem é positivo receber o sangue negativo. Então, sendo assim, quem é o verdadeiro doador universal? Considerando ABO e RH. Quem que é o verdadeiro doador universal? Considerando ABO e RH. É aquele sujeito que não tem antígeno nenhum. Que não tem antígeno nenhum. Então, o sangue dele nunca vai ser atacado. É o ORH negativo. O ORH negativo pode doar sangue para todo mundo, porque não tem o antígeno A, não tem o antígeno B e não tem o fator RH. Então, não tem onde o sangue dele ser atacado. Tá? Agora, quem é o verdadeiro receptor universal? Quem é o verdadeiro receptor universal? É o AB positivo. Tá? Por quê? Porque não tem antígeno nenhum. Ele não combate sangue nenhum. Qualquer sangue chegar para ele está bom. Ele não tem o anticorpo anti-A, ele não tem o anticorpo anti-B e também não tem o anticorpo anti-RH. Entendeu? Então, ele pode receber qualquer tipo de sangue. Então, para o sistema ABO, é do jeito que estava. Agora, considerando o ABO mais o RH, né? Vamos colocar aqui, ó. Considerando o ABO mais o RH, certo? Nem vou colocar mais, não, para vocês não acharem que é positivo. Considerando o ABO e o RH, tá? Aí fica desse outro jeito aí, tá? O doador universal é o O negativo e o receptor universal é o AB positivo. Certo? É o AB positivo. Então, o sangue que é mais importante para o banco de sangue, né, é o O negativo. Certo? Porque pode doar para qualquer um. Tá? Tá claro aqui esse experimento aí do Landstein? A questão desse experimento suscita uma dúvida. Né? Eu sempre tenho essa dúvida. Né? Pô, Landstein, como é que o cara, tanto ser vivo aí no planeta, como é que o cara vai e vai justo no macaco reso, né? Por que não pegou o sangue do calango, sangue da tartaruga do Himalaia, certo? Ele foi exatamente no macaco reso. A explicação é muito simples, né? O Landstein, 40 anos, pelo menos, né, gente, estudando isso aí. Então, já tinha uma noção. Ele já tinha uma noção do que podia estar acontecendo. Certo? 40 anos estudando grupo sanguíneo, o cara descobriu o ABO, certo? Então, já tinha uma noção. Tá? Então, esse negócio não foi assim ao acaso. Né? Ah, vou pegar o primeiro bicho que passar aqui na frente. Aí vem o coitado do macaco e vão fazer experimento com ele. Não foi, né? Tem mais coisa nisso aí. Evidentemente, ele tinha uma noção, né, de outras possibilidades. Tá? Bom, o que se gosta muito de perguntar em provas sobre eritroblastose fetal. Doença, deixa eu escrever essa tradução aqui na frente, doença hemolítica do recém-nascido. Tá? Doença hemolítica do recém-nascido. O que é isso? É uma doença onde tem destruição
das células, das células do sangue, hemácias, né? Lise quebra, hemohemácias, quebra de hemácias em recém-nascidos, certo? Doença hemolítica do recém-nascido, DHRN, tá? Então, isso aqui o pessoal costuma cobrar em prova. Presta atenção, mais uma vez, milésima vez, tá? Estamos estudando biologia, não é medicina, tá? Então, esse aqui é o caso clássico, tá certo? De rejeição do sangue fetal. A mãe rejeitar o sangue do feto, tá? Esse é o caso clássico. Existem outras possibilidades? Existem, tá? Mas esse é o caso clássico, vamos ficar com ele, porque é esse que é cobrar de vocês, tá certo? Se for cobrar outro, eles vão ter que explicar tudo no enunciado, tá? Mas vai ser baseado nesse aqui. Bom, então tem uma mulher grávida, primeira gravidez. Ela é RH negativa, certo? Então ela é rim. Marido dela, não sei, certo? Mas o filho, o feto que ela está esperando, é RH positivo. Então ele tem que ter o errão, que veio do pai, né? E o errim que veio dela. Tá certo? Ela só tem o errim. Então o pai obrigatoriamente tem que ter o errão, né? Agora, se o pai é errão, errim, não sei, tá? Tanto faz aqui no caso. Tá certo? Então a mãe é RH negativa, rim. O pai tem que ser RH positivo e o menino tem que ser RH positivo. Tá? Primeira gravidez. Essa mãe nunca teve contato com sangue RH positivo. Certo? Então, ela é não sensibilizada. Tá? Ela não tem anticorpos, tá? Anti-RH. Ela não tem anticorpos anti-RH. Ela nunca entrou em contato com sangue RH positivo. Tá? Então, eu falo não sensibilizada. Bom, só que durante a gravidez, o que aconteceu? Durante a gravidez, algum problema lá, certo? Uma lesão lá na placenta, qualquer coisa, tá? Ou então no momento do parto, que aí rompe a placenta, né? A placenta vai sair, então ela rompe, tal. Sangue do menino passou para o sangue da mãe. Porque durante a gravidez não tem mistura de sangue. O sangue do menino passa perto do sangue da mãe, eles passam próximos, e aí tem as trocas de nutrientes, gases, etc., entre eles. Mas não tem mistura. Tá? Então, não tem mistura. Então, o que aconteceu? Na hora do parto, né, por exemplo, uma lesão qualquer na placenta, sangue do menino passou para o sangue da mãe. Então, isso vai sensibilizar a mãe. Hemácias do feto passam para o sangue da mãe e vão sensibilizar a mãe, ou seja, a mãe vai aprender a produzir anticorpos anti-RH. A mãe vai aprender a produzir anticorpos anti-RH. Só que isso demora. Falei com vocês, demora 1 mês, 2 meses. Tá? Então, se isso foi no finalzinho da gravidez ou no momento do parto, na hora que a mãe produzir anticorpos, não vai ter problema nenhum, o menino já está aqui fora. Tá? O menino vai nascer sem problema nenhum. Certo? Agora, a mulher ficou grávida de novo. Se vier um filho negativo, não tem problema nenhum. Né? Se o pai, por exemplo, fosse rim, aí vem rim, vem um filho negativo, não ia ter problema nenhum. Mas se vier outro feto positivo, agora tem problema. Tá? Agora vai ter problema. Por quê? A mãe RH negativo está sensibilizada. Ela tem anti-RH, que ela aprendeu a produzir porque ela entrou em contato com o sangue RH positivo do primeiro filho. Na primeira gravidez, ela entrou em contato com o sangue RH positivo. Então, agora ela tem anticorpos. Aí vem aquela coisa trágica, né? A mãe
passa para o filho pela placenta glicose, aminoácidos, nutrientes, e passa anticorpos para protegê-lo. Só que ela vai passar esses anticorpos aí. E esses anticorpos não vão proteger o feto, pelo contrário. Eles são anticorpos anti-RH da mãe, que passam, então, para o feto e começam a destruir as hemácias do feto. E aí, se destrói as hemácias do feto, a hemácia transporta oxigênio, o feto vai sofrer de falta de oxigênio. Então, o crescimento dele vai ser ruim, né? O desenvolvimento dele vai ser prejudicado, o batimento cardíaco dele vai acelerar mais ainda. Não sei se vocês já escutaram batimento cardíaco fetal, é um trem doido, tá? E vai acelerar mais ainda, porque está com falta de oxigênio. E esse menino pode nascer com uma grave deficiência de oxigênio. Certo? Agora, quando isso vai acontecer? Mãe negativa, pai positivo. Então, no pré-natal, o médico sabe o risco. O médico sabe o risco aqui, ó. Com a primeira gravidez dela, na hora que ele viu que ela é RH negativo e o marido é RH positivo, então ele já imagina, opa, se vier um filho RH positivo, a mãe pode se contaminar e numa próxima gravidez pode dar problema. Então, tem como evitar isso aqui? Tem. Tem como evitar isso aqui. Tá? Evitar, sim, controlar, né? Então, na primeira gravidez, assim que nasce o menino e constatou que esse menino é RH positivo, constatou que esse menino é RH positivo e pode ter passado, então, hemácias para a mãe, é injetado na mãe, a seringa aí, ó, é injetado na mãe anticorpos anti-RH. É injetado na mãe anticorpo anti-RH. Assim que nasce esse menino, viu que esse menino é positivo, então ele pode ter contaminado a mãe na placenta, lá, na hora que a placenta arrebenta e tal, se injeta na mãe anticorpos anti-RH. O que os anticorpos anti-RH vão fazer? O que eles vão fazer? Eles vão destruir as hemácias do feto, porque elas são RH positivo, as hemácias que passaram para a mãe, né, gente? O menino já nasceu, o menino já está aqui fora. Então, se você destrói as hemácias que passaram para a mãe não sensibiliza. Então, essa é a prevenção que dá para fazer. Tá? Mãe negativa, nasceu o primeiro filho positivo, injeta anticorpo anti-RH, destrói as hemácias, o menino tudo bem, já está aqui fora, a mãe não sensibilizou. Agora, nem sempre dá para fazer isso, porque às vezes passou antes do menino nascer e a mãe sensibilizou já. Aí não adianta. Tá? Agora, aqui não tem nada a fazer, né? Se a mãe já está sensibilizada, se a mãe tem anticorpos, se isso aqui não deu certo, já tinha passado muito tempo antes, ou não fez esse procedimento, a mãe tem anticorpos, vai passar, vai destruir as hemácias do feto. Aí o médico descobre, porque está atento, né? Faz, opa, essa mulher é RH positivo, negativo, sensibilizado. Né? E aí vai ver o ultrassom do menino. O menino não está crescendo tanto quanto devia. O batimento cardíaco dele está forte demais. Então, vai ser, os meninos estão sofrendo lá dentro, falta de ar. Vão tirar esse menino o mais rápido possível. Aí dá medicamentos para acelerar o desenvolvimento do pulmão, tá? Que é o último órgão que desenvolve no feto. Então, dá medicamentos, são esteroides para estimular o desenvolvimento do pulmão. E vão tirar esse menino aí com 8 meses, às vezes até com 7 meses. Tá? Vai tirar esse menino aí antes que tenha uma destruição de hemácias tão grande que o menino morra. Você tira o menino e esse menino vai ficar na incubadora aí até, né, completar aí uma idade que ele tenha condição de se virar aí com o auxílio da mãe. Certo? E aí, muitas vezes, troca-se o sangue do feto, da criança. Né? Então, você tira a criança com 8 meses, por exemplo, tá? Troca o sangue dela por sangue. Por exemplo, se ela é O, né? Ela é O positivo, por exemplo, o feto aí é O positivo, você troca o sangue dele para O negativo.
você faz uma transfusão total, você troca o sangue dele para O negativo. Tá? Ok? E aí ele passa a ser O negativo momentaneamente, né, gente? Aquelas hemácias que ele recebeu. Quando elas morrerem, aí ele volta a ser O positivo, porque ele só é capaz de produzir hemácia positiva. A genética dele é positiva, né? Mas ele recebeu O negativo por um tempo, então ele vai ser O negativo. E por esse tempo, então, ele está protegido, porque os anticorpos não têm o que atacar. Certo? O anticorpo ele ataca sangue positivo. Se eu botar sangue negativo nele, o anticorpo não tem jeito de fazer nada. Certo? Então, por isso que é feita essa troca. Tá? Ok? Então, qual que é o grande risco de acontecer eritroblastose fetal? Essa doença hemolítica do recém-nascido. O menino nasce roxo, tadinho, dificuldade respiratória e tal, aí tem que trocar o sangue dele. Qual que é o grande risco? Mãe negativa sensibilizada. Marido, então, tem que ser positivo. E o feto positivo. A mãe passa os anticorpos, destrói as hemácias do feto durante a gravidez. Tá bom? Então, isso é a situação clássica, padrão, é isso que cobra de vocês em prova. Tá? Exemplo de exercício. Um casal que a esposa é RH negativo, olha aí, e o marido é RH positivo, tem uma criança com o mesmo fenótipo da mãe. Então, a criança é RH negativo. Essa criança RH negativa não tem problema nenhum, né? A mãe negativa, o pai positivo, tá vendo? A mãe negativa, o pai positivo. Nasceu uma criança RH negativa, não tem problema nenhum. Tá? Problema nenhum. O sangue dela passar para a mãe, não tem problema nenhum. Ela é negativa, a mãe é negativa, não tem problema nenhum. Agora, a outra, né, é RH positivo. A segunda. Então, se passar sangue dela para a mãe, pode sensibilizar a mãe. Qual o genótipo de todos os indivíduos? Ué, a mãe, a esposa, né, é RH negativo, é rim. O marido é rão não sei o quê. Tá certo? Bom, mas olha só, se a primeira criança é RH negativo, mesmo fenótipo da mãe, é rim, o marido tem que ser rão, é rim, né, gente? É rim da mãe, é rim dele. Tá? Então, a esposa é rim, o marido é rão, é rim. A primeira criança é rim, RH negativo. E a segunda é rão do pai, é rim da mãe, é rão, é rim. Tranquilo? Então, o genótipo aqui é moleza. Há o risco do casal vir a ter uma criança vítima de eritroblastose fetal? Há o risco. Por causa dessa segunda criança que nasceu aí, que é RH positivo. Sim, pois a mãe é RH negativo e já teve, então, uma criança RH positivo. Durante essa gravidez ou durante o parto, a mãe pode ter sido sensibilizada. Sensibilizada. Beleza? Certinho? Um indivíduo A negativo casou com uma mulher AB positiva. Um indivíduo A negativo casou com uma mulher AB positiva. Então, peraí, o que eu sei? Olha só. O indivíduo é A negativo, então ele tem que ter o isão A. Isão A com o quê? Não sei. Pode ser isão A, pode ser isão A, izinho. Mas ele é negativo, é rim. Casou com mulher AB, isão A, isão B, tem certeza. Positivo, aí eu não sei. Ela tem o errão, mas eu não sei o errão acompanhado de quê. Então, esse exercício é clássico, porque eu não sei esse gene aqui do sujeito e não sei esse gene aqui da esposa dele. Tá? Não sei. Sabe que esse casal tem uma criança B negativo. Peraí. O casal tem uma criança B negativo. Se o casal tem uma criança B, ele recebeu o isão B da mãe e do pai, ele só pode ter recebido o izinho. Ele só pode ter recebido izinho. Ah, mas e se o pai tivesse o isão B? Ué, se o pai tivesse o isão B, ele não era A, ele era B. Tá certo? Então, ele recebeu o B da mãe, isão B da mãe, e o izinho do pai. E ele é RH negativo. R veio da mãe, olha lá, ele é RH negativo. R veio da mãe, e o pai, então, tem que ter o quê?
um R também passou para ele. Então, esse tipo de exercício é muito comum. Ele te dá um indivíduo que você não tem certeza do genótipo. Ele te dá outro indivíduo que você não tem certeza do genótipo. Mas ele dá um filho do casal que desvenda essa dúvida. Então, agora eu sei, o casal é isso aqui. Ó. Isão A, Izinho, Rzinho, Rzinho, Isão A, Isão B, Rão, Rzinho. E o tal filho, Isão B, Izinho, Rzinho, Rzinho. Tá? Só copiei para cá. Determine a probabilidade do próximo filho do casal ser, olha aí, Gislene, do sexo masculino e do grupo A e RH positivo. Tá vendo? Tudo I, só multiplicar. Então, a probabilidade total é de ser filho, sexo masculino, grupo A, RH positivo. Aí, ó, probabilidade de ser filho, essa é manjada, sexo masculino, meio. Tá certo? Probabilidade de ser A, aí você tem que fazer o cruzamento. Aí você tem que fazer separado aí, ó. Faz o cruzamento. Isão A, Izinho com Isão A, Isão B. Aí você vai ver que se for Isão A, Isão A ou Isão A, Izinho, vai ser do grupo A, metade, 50%. Então, a probabilidade de ser do grupo A também é meio. Faz o cruzamento aí que você vai ver. Tá certo? E probabilidade de ser RH positivo. Probabilidade de ser RH positivo. Ué, esse primeiro só manda errinho. Então, ou vai o errão ou vai o errinho. A probabilidade de ir o errão é 50%. Tá certo? Porque se for o errinho, aí com o errinho de lá vai ser negativo, entendeu? Tem 50% de chance de ir o errinho, juntar com o errinho de lá, RH negativo. E 50% de chance de ir o errão, juntar com o errinho de lá, RH positivo. Então, meio de novo, 50%. Tá? Meio de novo, 50%. Então, meio vezes meio vezes meio. Vezes não erra na conta, meio vezes meio, 1/8. Tá? Porque tem aluno que mete um sexto aqui na boa. Fica feliz da vida. Tá certo? Bom, e o sistema MN? Olha lá quem descobriu o sistema MN. Olha só que inferno. O Landsteiner, de novo, em 1927. Então, foi entre a descoberta do ABO e do RH. Então, Landsteiner e Levine, tá? 1927, descobre um outro sistema de grupo sanguíneo também determinado por antígenos MN nas hemácias. Esse sistema, olha aqui, dificilmente provoca problema em transfusão. Só se o sujeito fizer umas 10 transfusões erradas aí, desrespeitando esse sistema. O cara que faz 10 transfusões erradas deve estar feio, né? Mas já foi importante em processo de exclusão de paternidade. Tá? Quando não existiam os testes de DNA, eles faziam teste do MN também, para tentar identificar quem que é o pai e quem que não é o pai de uma criança, por exemplo. Tá? Então, são 3 grupos, né? M e N, tá certo? Então, IMN, né? Genótipo, quem é do grupo M é Mzão, Mzão. Quem é do grupo N é Nzão, Nzão. E quem é do grupo MN é Mzão, Nzão. Mas MN são alelos. MN são alelos. É aquele negócio, não é legal usar letra diferente. Acabei de falar lá atrás, quando eu falei de herança intermediária. Isso aqui é herança intermediária. Certo? Então, em vez de usar M e N, a gente usa LM, LM, grupo N. LN, LN, certo? Grupo N. E LM, LN, grupo MN. Tá? O L é homenagem ao Landsteiner. Né? Mas o Levine não deve ter achado ruim, não, porque ele é L também. Né? Então, uso L aí, LM e LN. Certo? Em vez de usar MN, que eu não gosto, eu não acho legal usar letra diferente para genes que são alelos. Tá? Então, isso era usado em processo de exclusão de paternidade. Como assim? Olha aqui, ó, um exemplo aí.
Um exemplo doido. Uma criança A negativo MN é filha de uma mulher B positivo M. Certo? Então, a criança está aqui. Ó. Ela é A negativo MN. Então, ela é isão A não sei o quê. Negativo é rim, MN, LM, LM. Ela é filha de uma mulher B positivo M. Isão B não sei o quê, porque aqui pode ser isinho. Errão não sei o quê, porque aqui pode ser rim. LM, LM, porque ela é do grupo M. Quais são os possíveis genótipos do pai da criança? Quais são os possíveis genótipos do pai da criança? Bom, para a criança ser do grupo A, o pai tem que mandar para ela o isão A, né, gente? O pai tem que mandar para ela o isão A. Quem é que tem isão A? Quem é que tem isão A? Quem é do grupo A e quem é do grupo AB. Né? Quem é do grupo A e quem é do grupo AB. Que tem isão A. Certo? Se ela é rim, o pai tem que ter mandado para ela o errinho. A mãe também, a mãe é rim. Mas o pai tem que ter mandado o errinho. Quem é que tem o errinho? Aí ferrou. Porque o RH positivo tem o errinho, pode ter o errinho, errão, errinho. E o RH negativo também tem errinho, errinho. Então, o pai pode ser positivo ou negativo. Tá vendo? O grupo RH não ajudou em nada. Certo? Quem tem errinho pode ser positivo, pode ser negativo. Se for errão, errinho, positivo. Errinho, negativo. E a criança é MN. Como a mãe só tem o M, o pai tem que ter o N. Então, o pai tem que ter mandado o N para ele. Quem é que tem o GN? Quem é que tem o GN? Quem é N ou quem é MN? Os dois têm o GN. Então, o pai pode ser N ou MN. Então, fiz todas as combinações possíveis aqui. Todas as combinações possíveis. Quais os possíveis fenótipos, né, do pai da criança? Certo? Quais os possíveis fenótipos? Tá? Então, esses aqui são os possíveis grupos, os possíveis fenótipos. Isso é fenótipo, isso é grupo. O pai pode ser A positivo N, A positivo MN, A positivo, AB positivo N, AB positivo MN, A negativo N, A negativo MN, AB negativo N, AB negativo MN. Todos esses aqui, se o pai for qualquer um desses 8 aqui, ele pode ser o pai da criança. Agora, se o pai for M, já não pode ser o pai da criança. Exclusão. Se o pai for O, se o pai for B, ele não pode ser o pai da criança. Tá? Então, é por isso que chama exame de exclusão de paternidade. Porque, na verdade, ele só exclui. Né? Ele só exclui paternidade. Então, Gabriel, você está sendo acusado de ser o pai da criança. Aí, não que você faça seu exame, você é O. Pronto, acabou. Você não é nenhum desses aqui? Não. Então, você não pode ser o pai da criança. Tá? E você, Carlos, você foi acusado de ser o pai da criança também. Aí você é A positivo MN. E pode ser você. Pode ser você. Pode não ser também. São 8 possibilidades aqui. Você, coincidentemente, caiu numa delas. Pode ser você, pode não ser. Tá? Você vai ter que arrumar um bom advogado para, pelo menos, empurrar esse processo para frente aí, porque, né, o outro aí, o Gabriel, já foi excluído. Ele não é o pai, já está rindo você já. Tá? Ele já está rindo assim. Tá? Ok? É essa hora que entra o bom advogado. Né? Não, mas né, eu tenho várias possibilidades. Meu cliente é apenas uma. Tá certo? Pode ser uma coincidência. Não sei o quê. Hoje em dia, né, gente, o exame DNA identifica o pai. Né? Ele não você não pode ser. Não, o exame DNA, não, você é o pai. Né? O exame DNA é diferente. Tá? Bom, e tem aqui um conceito de genes letais. O que são genes letais? Genes letais são genes que matam. Então, o nome já diz tudo. Genes que levam o indivíduo a morrer em consequência da sua presença. Tá? Por causa da presença desse gene,
o sujeito vai morrer. Tá? É raro aparecer questão disso, mas quando aparece, é só quem já viu que tem noção do que está acontecendo. Né? Gene letal completo. Classificação. Gene letal completo. Olha só. O gene letal completo é aquele, né? Faltou uma palavrinha aí, faltou mata aí, né? Gene letal completo, ele mata o indivíduo antes que ele possa reproduzir, tá? Conserta aí depois, ficou faltando a palavrinha aqui, ó. Mata o indivíduo, tá? Põe aqui depois aí. Ó. Mata o indivíduo antes que ele possa reproduzir. Ou seja, mata ele antes da idade de reprodução, mata ele muito cedo. Tá? Não dá chance desse gene passar para o descendente. Então, existe uma doença chamada doença de Tay-Sachs, tá? Que é uma forma de idiotia, quer dizer, uma forma de comprometimento intelectual, né? Idiotia, amaurótica, cegueira, tá? Infantil. Tá? Essa doença leva a um acúmulo de uma substância chamada ganglioside M2 em neurônios do sistema nervoso central. Certo? Essa doença provoca amaurose, que é a cegueira, amaurose precoce, severo retardamento mental. Ela é percebida já no primeiro ano de vida, por causa da cegueira, e mata em 1 a 2 anos. Quer dizer, o menino dificilmente chega até os 4 anos de idade. Tá certo? O menino dificilmente chega até os 4 anos de idade, então não tem chance de reproduzir. É um gene letal completo. Tá? Doença de Tay-Sachs. Tá bom? O gene letal incompleto, também chamado semiletal, ele mata o indivíduo tardiamente, ou seja, o indivíduo tem chance de reproduzir. Então, isso é um problema sério. O sujeito não sabe que ele tem um problema, reproduz e pode ter passado esse problema para o descendente. Certo? Então, existe uma doença chamada Coreia de Huntington. Certo? Eu não sei se vocês já assistiram, assistem, são fãs ou não, daquela série que chama House, né? Dr. House, que tem um ajudante lá, que é a 13, né? E ela tem Coreia de Huntington. Inclusive, tem uns episódios ali na frente que destacam muito a situação da Coreia de Huntington. Né? A mãe dela sofreu de Coreia de Huntington e ela vem a descobrir, né, que ela tem Coreia de Huntington. Ela não chegou a ter filho nem nada, não, tá certo? Mas é aquela história, né? Você descobrir que você vai morrer, né? É bastante complicado isso, né? Você saber que você vai morrer, que sua mãe teve Coreia de Huntington, você faz o exame genético, você vê, você tem também. Não tinha manifestado ainda, mas você sabe que vai manifestar, né? Então, a Coreia de Huntington é uma degeneração nervosa com tremores generalizados, tá? Tremores pelo corpo. O mal de Parkinson é um tipo de Coreia, tá? É um tipo de doença que dá tremores. Essas doenças são chamadas coreias. Tá? Então, tremores generalizados, sinais de deterioração mental, às vezes só manifestados após os 30 anos de idade. Entendeu? Quer dizer, até os 30 anos de idade a pessoa não sabe o que ela tem. Ela começa a apresentar alguns sintomas, vai fazer o exame, tem Coreia de Huntington. Se ela já teve filho, né, antes dos 30 anos, se ela já teve filho, ela pode ter transmitido o gene para os descendentes. É uma situação dramática isso. Tá? Gene letal dominante. O gene letal dominante é aquele que mata em doses simples, né? Dominante, né, gente? Basta um, né, para matar. Tá? Basta um alelo provocar a morte do indivíduo. O alelo causador da Coreia de Huntington é dominante. Tá? O causador da Coreia de Huntington é dominante. Tá? Aliás, aqui está escrito errado, certo? Do jeito que está aqui em cima, que inverteu a posição das letras. Então, o alelo causador da Coreia de Huntington é dominante. Basta ter um alelo, tá? Que leva à morte. E o letal recessivo, somato e homozigose. Certo? Somato e homozigose recessivo. Né? Tem que ter 2 alelos para provocar a morte do indivíduo. Doença de Tay-Sachs, por exemplo, lá de cima é letal recessivo, determinado por 2 alelos. Tá? Ô, Ramon, mas se a gente sabe
que o gene que causa a coreia de rato é um gene dominante, certo? É simples, é só evitar que as pessoas, né, que tenham pais com coreia de Huntington, né, evitar que as pessoas que tenham pai com coreia de Huntington transmitam, que se casem, né? Se casem, tenham filhos. Sim, isso é feito. Tá? Isso é feito. Né? Pessoas que têm coreia de Huntington, cujos pais tiveram coreia de Huntington, elas são desaconselhadas a ter filho. Tá? Mas elas vão morrer mesmo assim, né? Mas elas são desaconselhadas a passar adiante. Tá? Então, era uma doença que já era para ter sido eliminada da humanidade. Né? Já era para ter sido eliminada, porque se seu pai ou sua mãe tem coreia de Huntington, então você pode ter herdado, se você não reproduz, esse gene não passa adiante. Essa doença já era para ter sido eliminada da população humana. Mas não foi. Por que ela não foi? Estou perguntando. Por que ela não foi? Por que ainda existe caso de coreia de Huntington? Já vou avisando, não é porque as pessoas desobedecem, não, tá? Ah, fui desaconselhado a ter filho, mas eu arrisquei. Não, não é por causa disso, não. Por que ainda acontece casos de coreia de Huntington? Não, Carlos, é o seguinte, o pai, não, mas você sabe que o pai ou a mãe tem, Carlos e Luana, tá? Você já sabe que o pai e a mãe tem, tá certo? Então você já sabe, ó, seu pai tem coreia de Huntington, ou sua mãe tem coreia de Huntington. Então você é desaconselhado a ter filho, então você não vai ter filho, pronto, acabou, tá certo? E aí o gene não passaria para descendente. Mas mesmo assim, a doença não foi eliminada do planeta. A doença, mesmo se essas pessoas evitarem de ter filho, a doença não foi eliminada do planeta. Por quê? Exatamente, Luana, exatamente. Parabéns, mutação. O gene pode se formar por mutação. O Ramon, mas a chance de mutação é 1 em 10 milhões. A chance de mutação é 1 em 10 milhões, tá? No Brasil tem 200 milhões de habitantes, então são 20 mutantes. Né? Aqui no Brasil tem 20 mutantes. Mas se for considerar a população mundial, você tem mais ainda. Muito bem, Luana. Tá? Então, você evita, né, transmitir o gene, mas não tem como evitar do gene surgir por mutação. Parabéns, Luana, é isso mesmo. Tá? Bom, a parte 4, então, de genética, não vai dar para falar inteiro hoje, né, gente? Já são 15h50. Passou rápido. O que é isso? O que é isso? Já deu quase 1h30 já. Não falei quase nada, uai. O que é isso? Falei também para caramba, assim. Mas é que é um assunto muito interessante. Não adianta correr, né, gente? Não adianta. Nós temos tempo. Enem em janeiro. Nós temos tempo. Não vou esquentar a cabeça, não. Né? Eu não estou preocupado se a gente adiar mais 2 semanas no cronograma. Nossa, estou menor preocupação com isso. Espero que vocês não estejam também. Certo? Então, vamos lá. Herança ligada ao sexo. Vamos dar pelo menos os conceitos iniciais hoje aqui. Tá certo? Sistema de determinação do sexo. Tá? Em mamíferos, é o sistema XY. Tá? Então, o macho é XY, a fêmea é XX. Tá? Isso aí vocês estão calvos de saber. Na mosca das frutas, drosófila, tá? Também é o sistema XY. O macho é XY, a fêmea é XX, mas tem influência dos autossomos, dos cromossomos que não são cromossomos sexuais. Tá? Existe influência de autossomo. Não vou entrar em detalhe aqui, que é um negócio demoradíssimo de explicar. Tá? E se cair em prova, eles explicam tudo denunciado. Tá? Sistema ZW é um sistema XY, só que é invertido. Em vez do macho
tem os cromossomos diferentes, é a fêmea que tem. E por isso, em vez de chamar de XY, chama de ZW, porque a fêmea é diferente. Tá? Então, o macho é XX, né, que aí se chama de ZZ, e a fêmea é XY, que aí chama de ZW. Tá? Muito cuidado com esse caso, tá, gente? Genética de ave. Muito cuidado. Tá certo? Nas aves, o sistema é invertido. Tá? Maioria das aves, pelo menos. Em insetos, você tem o sistema X0. O macho tem um cromossomo X e pronto. Só um cromossomo. E a fêmea tem 2, XX. Tá? O resto é tudo normal. O macho é diploide. Só aqui que, em vez de ter o companheiro, não tem. Não é XX nem XY. É X0. Só aqui no cromossomo X. A abelha é o sistema haploide-diploide. Em abelha. Tá? O zangão é haploide. E a rainha e as operárias são diploides. O zangão vem do desenvolvimento de um óvulo que não foi fecundado. Tá? O zangão vem do desenvolvimento de um óvulo que não foi fecundado. A fêmea, a rainha, bota um óvulo, né, um ovo, e ele não é fecundado, um óvulo. Né? Então, isso é a famosa partenogênese. Partenogênese, tá? Então, o zangão se forma por partenogênese, desenvolvimento de um óvulo que não foi fecundado. E existe esse caso muito doido aqui, que é a determinação do sexo pelo controle da temperatura ambiente. A temperatura em que o ovo se desenvolve. Então, olha que doideira, olha que doideira. Ovo de crocodilo. Se for mantido a 32 graus e meio, olha aqui, ó, entre 32 e 33. Ovo de crocodilo, se desenvolver entre 32 e 33, 32,5, 100% dos descendentes são machos. 100% dos descendentes são machos. Tá? Agora, se desenvolver de 31 para baixo, 0% é macho, então 100% é fêmea. Entre 31 aqui tem um percentual variável, acima de 32,5 tem um percentual variável, tá certo? Mas olha que doideira. Tá? Em baixas temperaturas, só nasce fêmea. Em temperaturas mais ou menos, aqui, ó, vamos pegar aqui os 50% aqui, ó. Por exemplo, a 32 graus. 32 graus. Nasce metade macho, metade fêmea. A 33 graus também. Tá certo? 33 graus aproximadamente também, né? 33 graus, tá certo? Agora, a 32,5 só nasce macho. 31 para baixo só nasce fêmea. Isso em crocodilo. Em tartaruga é o contrário, tá? Em tartaruga é o contrário. Em baixa temperatura só nasce macho, em alta temperatura só nasce fêmea. Então, esse é o controle ambiental, tá? Sobre o sexo do filhote. Tá certo? Então, isso aí tem sido usado, por exemplo, naqueles programas de proteção de tartaruga, né? Porque a tartaruga está ameaçada de extinção, não sei o quê. Então, você recolhe ovos, põe numa temperatura para nascer a maioria de fêmea. Para nascer a maioria de fêmea. Porque em tartaruga não tem fidelidade, entendeu? O tartarugo pode ter várias tartarugas. Então, um tartarugo pode fecundar várias tartarugas. Então, quanto mais fêmea você tiver, mais descendente vai ter na população. Mas tem que ter macho também, né? Claro. Se tiver só fêmea, aí não tem jeito de manter a espécie, né, gente? Mas aí tem esses processos. Eles pegam alguns ovos, colocam temperatura para nascer só fêmea, e outros colocam para nascer meio a meio. Tá certo? E aí você mantém um alto percentual de fêmeas na população, que garante muita desova no futuro e uma recuperação da população de tartaruga. Mas tartaruga é o inverso de crocodilo, mas isso é muito comum em réptil. Tá? E outros animais também, alguns anfíbios também têm isso. Certo?
Bom, então vamos parar por aqui, já praticamente deu 4 horas, né? Vamos parar por aqui até para não entrar nesse slide. Então, na próxima aula, a gente pega a partir desse slide, herança ligada ao sexo, tá? Senão, eu vou dar esses conceitos todos aqui hoje, na próxima aula eu vou ter que repetir tudo de novo, tá? Então, vamos parar aqui, né? Sistemas de determinação de sexo. Na próxima, a gente termina, então, esse conteúdo aí, tá? Então,